A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher por tentar extorquir o atacante do Botafogo, Luiz Henrique. Ela é prima da ex-companheira do jogador, a Paola Oliveira, tem as informações pra gente. Boa tarde, Paola. Oi, Tino, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Raíssa Cândida da Rocha, ela foi presa em flagrante em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por agentes aqui da Delegacia Antissequestro, que estão investigando esse caso. Ela está sendo acusada de tentar extorquir o jogador do Botafogo, Luiz Henrique. Ela fez ameaças de divulgar vídeos íntimos do jogador com a prima dela, com quem Luiz Henrique teve um relacionamento no passado, caso ele não fizesse o pagamento do valor que estava sendo exigido. Foram diversas ameaças, muitas mensagens, e depois de que o clube teve acesso a essas ameaças, o clube procurou então a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Agora, entre as mensagens, ela chegou a exigir R$20 mil e passou a chave Pix de um amigo dela. A polícia, inclusive, já localizou essa pessoa. A investigação continua em andamento, em sigilo, porque, de acordo com a delegacia, a Raíssa ela não agiu sozinha. Há outras pessoas envolvidas nesse golpe, nessas ameaças contra o jogador do Botafogo. Agora nós vamos conversar com o delegado responsável por esse caso, que é o doutor Carlos Eduardo Rangel. Doutor, muito obrigada por receber a nossa equipe. Eu queria que o senhor desse mais detalhes dessa investigação, né? O clube teve acesso a esse episódio de ameaças contra o jogador e procurou a delegacia. Como que foi o início dessas investigações? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Sim, o clube procurou a delegacia antissequestro porque nós temos um protocolo operacional tanto para crimes de extorsão mediante sequestro ou extorsão qualificada. Começamos essa investigação no final do mês de setembro, onde o atleta do Botafogo, Luiz Henrique, nas vésperas do jogo das quartas de final da Taça Libertadores contra o São Paulo, recebeu em seu telefone particular ameaças de divulgação de vídeos íntimos, fotografias de conteúdo íntimo e outros conteúdos que supostamente o envolveriam em esquemas de apostas esportivas ilegais. Em troca dessa não divulgação, exigiam uma certa quantidade de valor em espécie. Então, nós iniciamos essa investigação no final de setembro, onde constatamos o envolvimento de pessoas do círculo de afinidade até do círculo familiar do Luiz Henrique. Então, em função do atleta estar em competições importantes, começamos a dar seguimento nessa investigação com muito cuidado, sob total sigilo, mas na sexta-feira, na véspera do jogo do Botafogo, na final da Taça Libertadores, ele volta a receber ameaças, sempre quando estava na concentração do jogo, com o mesmo teor, repetindo as ameaças, repetindo as extorsões, e aí a gente procura ir a campo e localizar os criminosos que estavam fazendo isso com ele. Conseguimos identificar e prender em flagrante a Raíssa, que vem a ser, inclusive, prima da ex-mulher do Luiz Henrique e também comadre do Luiz Henrique, né? Então, ela foi presa em flagrante por extorsão. Ela, para montar a extorsão, ela utilizou de uma história cobertura. Ela pediu emprestado os dados bancários e os dados pessoais de um amigo, que é o senhor Sebastião, sob a suposta alegação de que a irmã dela, que na verdade ela trata como irmã, mas é a ex-companheira, é a prima ex-companheira do Luiz Henrique, estaria precisando receber valores do atleta, mas a atual companheira estaria implicando com essas transferências e a própria Raíssa também não poderia estar recebendo esses valores, porque teria o mesmo sobrenome e pediu emprestado essa conta bancária e através dessa conta bancária os valores posteriormente seriam repassados a ela. Mas a Raíssa também ficou constatado que ela, com os dados do Sebastião, ela comprou um chip telefônico, instalou esse chip telefônico no terminal telefônico da sua filha de 4 anos e era com esse número que ela fazia as extorsões ao atleta. Então, ela foi presa em flagrante e, a partir daí, a gente pôde identificar da melhor forma que esse grupo criminoso, esses 2 episódios, eles têm correlação, eles foram planejados, eles tem um grupo responsável
pela execução, um grupo, obviamente, muito próximo à família, que tem acesso a essas imagens do jogador, um grupo responsável por ceder as contas bancárias para receber esses valores e, hoje, a principal linha de investigação depõe a favor desse cenário, ou seja, de que o crime, além de ser um crime que afeta o patrimônio do atleta, também tinha a finalidade de promover uma desestabilização emocional que pudesse prejudicar a performance do jogador do Botafogo. A polícia descartou o envolvimento desse suposto amigo da Raíssa, o Sebastião? Sim, todo o cenário probatório confirma essa história que foi prestada. Ele já prestou depoimento aqui, então o que a gente tem de cenário probatório hoje confirma que o Sebastião realmente foi ludibriado pela própria Raíssa através da sua relação pessoal de confiança e não tem nada a ver com o crime em si. Agora, a ex-companheira do Luiz Henrique emitiu uma nota por meio das redes sociais informando, que ela veio voluntariamente à delegacia depois de ter conhecimento dos fatos, que disse que ela não é apontada pela polícia como uma pessoa envolvida nesse esquema de ameaças. Isso procede, doutor? Sim, ela já esteve aqui, assim como o ex-empresário do jogador também, os dois estiveram aqui, prestaram depoimento, negaram todo tipo de envolvimento. Até então era uma das linhas de investigação, e isso é muito comum dentro do nosso trabalho policial, né? A gente tinha várias linhas de investigação, mas hoje, com o conteúdo probatório que temos, a linha de investigação principal aponta pelo envolvimento da ex-companheira do jogador Luiz Henrique nesse fato. Então, ela é apontada como uma pessoa investigada pela polícia? Sim, hoje, com o conteúdo que a gente tem, após a prisão da Raíssa, com todas as provas que reunimos, ela é investigada por esse fato.